Você vai assistir agora a uma série de mensagens de estudos ministradas no Santuário da Família Sede, toda quarta-feira, às 20 horas, com a ministração do pastor José Carlos Francelino. A mensagem de hoje tem o tema: o princípio da autoridade. Olha só, eu estou falando algo muito importante. Eu sempre digo que é o princípio. Eu tenho aprendido muito, eu tenho estudado, e para trazer este algo para vocês, eu tenho estudado e confesso que eu tenho aprendido muito. Eu não conhecia a essência do princípio de autoridade, e muitas vezes nós não conhecemos, e nós temos que entender o princípio de autoridade, para nós sermos abençoados. A autoridade é bênção para a minha vida, é bênção para a igreja, e nós como igreja, nós temos a obrigação de aprendermos a essência da palavra de Deus para a nossa vida, para nós sermos abençoados. Queridos, eu tenho pregado sobre isso, falei no primeiro dia, e eu quero começar, que você venha comigo lá no livro de Romanos. A nossa base é Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, é a base que nós vamos falar hoje sobre princípio de autoridade. Já estou no terceiro culto falando sobre isso, sobre o princípio da autoridade. Aprendemos o princípio. Deus, o reino dos céus, é um reino de princípios. E eu sempre tenho falado aqui, e cada culto eu repito, para você aprender. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas o senhor repete sempre. Não, repete algumas coisas para você entender. Você entender que nós estamos no reino do céu. E quando nós vamos para o reino do céu, a lei que está governa a nossa vida, é a lei do reino. Queridos, eu sempre digo e tenho dito e repito, pastor, o senhor é contra a teologia? Não, eu não sou contra a teologia, você deve fazer. Eu fiz o curso de teologia, se você pode fazer, faça o seu curso de teologia. Mas a teologia nos ensina na Bíblia, que a Bíblia é dividida sobre ele é um livro profético, um livro poético, um livro histórico, enfim. E eu quero que você olhe para a Bíblia numa visão diferenciada. Você olhe para a Bíblia como a constituição do reino, porque o reino, eu já preguei aqui, o reino ele tem leis. E como lei, nós temos que aprender a lei do céu. E como é que eu aprendo a lei do céu? Na Bíblia. Aqui está a constituição do reino. Aqueles que são mais antigos, em 1988, saiu uma nova Constituição. E logo depois que foi lançada a nova Constituição, as câmaras de vereadores, os sindicatos das indústrias, eles fizeram um livro da Constituição e davam para as pessoas conhecerem a nova lei do Brasil, a Constituição. Mas sempre que a gente sai, nós temos que, você pega o livro, e você que tem entendia, pegava o livro para entender quais eram as leis que estavam regendo agora sobre a nossa nação. Qual era a lei que rege sobre a nossa nação? Quando você sai do Brasil, você vai para outro país, independente, você chega naquele país, você não é um cidadão daquele país, você é um cidadão brasileiro. Eu estive em vários países, e quando eu estive ou na Europa, ou nos Estados Unidos, cada vez que eu pisava lá, eu não era um cidadão europeu porque eu pisei na Europa. Eu não fui um cidadão israelense porque eu pisei em Israel. Eu não deixei de ser cidadão brasileiro, eu era um cidadão brasileiro. Quando você vem para o reino dos céus, você passa a ser parte deste reino, é diferenciado. Você faz parte desse reino. E as leis que governam a sua vida são as leis do reino. Quando eu pisei nos Estados Unidos, ou eu pisei fora do Brasil, quando eu estava lá, a lei, independente de eu ser um cidadão brasileiro, a lei que governava a minha vida era a lei daquela nação. E se eu cometesse um delito, eu iria ser julgado pela lei daquela nação. Não adiantava eu dizer: olha, eu sou brasileiro, eu quero ser julgado pela lei do Brasil. Não, eu estou naquele local. Quando eu fui, principalmente na Inglaterra, nós estamos falando de reino, então vamos para a Inglaterra. Quando eu pisei na Inglaterra, as leis que estavam em cima de mim, é as leis do reino da Inglaterra, lá do reino da Inglaterra. Estava lá as leis que governavam a minha vida. E se eu dissesse: mas essa lei eu não conhecia, não interessa. Você veio para cá, você tem que o mínimo fazer é conhecer a lei do país. E nós vamos para o céu, queremos ir para o céu e não queremos conhecer a lei do reino. A base da lei do reino é a base para a nossa vida. Você é cristão, você tem que entender a lei do reino. E o princípio da lei do reino é a lei de autoridade. Deus, ele é a autoridade maior do reino. Deus é autoridade. E como Deus é autoridade, Deus passa a autoridade. Isso eu já falei há 2 cultos atrás, não vou repetir sobre isso, né? Apenas refletindo com você, para nós entendermos. Então Deus, ele é a fonte da autoridade, ele é a fonte, e ele dá a autoridade. Jesus nos deixou esse exemplo.
Jesus deixou esse exemplo quando ele chegou perante Pilatos. Ele foi a Pilatos, conversou com Pilatos, foi lá para Anás e Caifás, conversou com eles devolveram ele para Pilatos. Aí Jesus fez uma pergunta para ele não respondeu. Está lá, depois você vai ler, está lá em João capítulo 19 e versículo 10, ele disse: tu não responde o que eu pergunto? Peraí, você não está entendendo. Você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar? Tu não sabes que eu tenho essa autoridade? É a chance que tu tens. Eu tenho autoridade. Jesus em nenhum momento disse: olha, não, sobre mim você não tem autoridade. Eu sou filho de Deus. Eu sou antes deste mundo. Eu estou aqui. Eu sou antes do mundo. Antes desse mundo existir. Eu tenho autoridade. Jesus não disse não. Jesus olhou para ele e disse: nenhuma autoridade tu teria sobre a minha vida. Reconhecendo o quê? Como autoridade. Nenhuma autoridade tu teria sobre a minha vida, se do alto não fosse te dado pelo Pai. É verdade, você tem autoridade. Mas quem te deu autoridade? Foi Deus. E ele era um ímpio. E aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim, lembra-se que toda a Bíblia, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, tudo é escrito para a igreja. Isso aqui não é escrito para o mundo. Isso é escrito para a igreja, para os filhos de Deus. Os apóstolos, desde Atos, quando começou o Atos do Apóstolo lá no Pentecostes, na cruz, a igreja começa na cruz. Mas logo que eles foram revestidos, porque eles não poderiam fazer a obra de Deus sem ter o Espírito Santo, quando eles foram revestidos pelo Espírito Santo, eles começaram a trazer a doutrina para a igreja, uma igreja que não conhecia. Então esse livro são as doutrinas da igreja, ensinando a igreja. Ele está pregando para a igreja, não é para ímpio, ele está ensinando a igreja. E ele vem falando sobre a autoridade. Paulo fala, Pedro fala, Tiago fala, e ele vem falando, Paulo vem assim, todos, a igreja, todos devem sujeitar-se, ou devem estar sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Toda autoridade que existe, mas ele é ímpio, foi Deus que estabeleceu. E Jesus me dá exemplo, falando como eu acabei de falar, falando para Pilatos. João capítulo 19, versículo 10 e 11, Jesus fala para Pilatos: realmente tu tens autoridade, mas a autoridade que você tem, Pilatos, talvez você não saiba, quem te deu foi Deus. E ele diz, todas as autoridades, toda autoridade, independente se eu gosto dela ou se eu não gosto, toda autoridade, elas existem porque foram dadas por Deus. Às vezes no meio da luta é difícil entender o que Deus quer, ou não é? Não é difícil ver no meio da luta entender qual é o propósito de Deus para aquilo? Lembra-se que ele estava falando aos romanos. Um dos imperadores ali nesse livro, logo depois, estava provavelmente aqui, quem que era? Era Nero. Você já conhece a história, né? Quem estudou conhece a história. Se você não conhece, Nero, ele tocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Ele tocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Mas Deus não tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito, por quê? Porque através daquela perseguição que veio para o cristão, eles se espalharam pelo mundo e proclamaram o Evangelho, e o Evangelho chegou a nós, porque Deus tinha um propósito. Você não ia ficar naquele grupinho, Deus tinha um propósito, Deus ia mandar ele sair. Aí houve o quê? Uma perseguição. Deus está no controle. Neste momento é fácil dizer, às vezes não entendemos porque Deus está falando, Deus está no controle, tudo, Deus não perde o controle. Ele está falando, você respeita as autoridades. Aí ele vem dizendo, todos devem respeitar a autoridade, porque toda autoridade ela vem de Deus. Olha só o que diz no versículo 2, ele está falando para a igreja: portanto, aquele que se rebela, aqueles que se levanta, se rebela contra a autoridade, está se colocando contra Deus que a instituiu. Falei aqui no culto passado, quando você se levanta contra uma autoridade, você se levanta contra Deus que constituiu aquela autoridade. Para nós entendermos e trazemos para os nossos dias, como é que pode um caminhoneiro, né, de 1,56 m, aí nos seus nobres 60 quilos, para um policial de 1,56 m, nos seus nobres 60 quilos, para um caminhoneiro de uma carreta, com um caminhoneiro de 1,90 m, com 120 quilos, e o repreende. Se ele estiver errado, ainda prende o caminhão e tira a carteira dele. Humanamente isso é possível? É. Por quê? Porque se aquela pessoa se levantar contra aquela autoridade, ele está levantando contra a autoridade que o constituiu.
Se ele tocar naquela autoridade, vai vir um monte de gente defendê-lo. Por quê? Porque ele está tocando numa instituição contra a autoridade que o feriu, né? Tu tens uma carreta, né, Daniel? É uma carreta, né? Ela pega quantas toneladas? Imagina, 32 toneladas. Se vir um guarda na frente, para no asfalto e manda tu parar, tu é obrigado a parar. Pode ser um homem de 1,50 m, com 60 quilos, vai parar 32 toneladas. E o Daniel tem que frear. Por quê? Porque ali está uma autoridade. Se ele pedir o documento, não tem nem que discutir, vai dar o documento. Não é assim? Por quê? Porque é uma autoridade. É isso que eu quero que você entenda, o que é autoridade, princípio de autoridade. E nós estamos falando sobre autoridade no céu. E eu quero que a igreja, hoje assim, o dia de quarta-feira é bem diferenciado, né? Eu vou ensinando vocês e vou esperando que vocês estejam comigo e aprendam comigo, né? Então vai indo e acontece por quê? Porque aquela é uma autoridade. No versículo 2 diz assim, ó, aquele que se rebela contra uma autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. Olha só, vírgula, pronto. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Queridos, eu falei aqui e vou dar só uma pincelada. A primeira vez que nós lemos sobre rebelião, onde é que nós vimos que aconteceu? A primeira rebelião que você sabe, que você lê que aconteceu, sabe onde é que aconteceu? No céu. A primeira rebelião que aconteceu no céu. Lá não tinha maldade. A Bíblia diz que Lúcifer, o arcanjo de luz, ele era oferidor de medida, o selo de perfeição. Está lá, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Depois você leu, eu já passei sobre isso. Ele era o selo de medida. Quando Deus queria medir perfeição, Deus usava Lúcifer. Agora, você tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida que Deus não sabia que Satanás ia se rebelar? Alguém tem dúvida? Todos sabemos que Deus, na sua onisciência, Deus sabia que Satanás ia se rebelar. Quando ele se rebelou, ele começou a fazer comércio. Na multidão do teu comércio, ele começou, vai num, vai no outro, e começa a trazer isso. Aí o que aconteceu? Não, nós vamos se levantar. E ele enganou um terço do céu foram com ele. Se existia, porque a Bíblia diz que é milhares de milhares, milhões de milhões, eu vou falar isso lá na frente, mas se existia, vamos dizer que fossem 30 mil querubins, 10 mil foram com eles. Quantos querubins bons foram com Satanás? Quantos querubins bons que foram com ele? Eram bons. Eles não eram maus, porque a maldade começou em Satanás. Mas os outros querubins não eram ruins. Quantos anjos bons que foram com ele? Quantos arcanjos bons que foram com ele? Você está me entendendo? Por que Deus permitiu? Por que Deus sabia por que Deus permitiu? Por que se Deus tratasse com ele, ele ia sozinho? Por que Deus permitiu? Porque Deus não aceita rebelião. É um princípio. Deus não aceita, Deus trabalha com um princípio. Deus não aceita. Deus deixou. A hora que eles foram, que eles acreditaram que eles foram, Jesus disse, eu vi quando tu caísse do céu. Eles foram expulsos. Mas Deus deixou ele enganar todo mundo. Deus sabia o que estava acontecendo, porque Deus não perde o controle. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo, mas deixou, porque entrou no coração deles. Aquela maldade entrou, e eles acreditaram. Em Isaías diz, eu porei o meu trono. Ele tinha um trono, ele tinha um reino, porque lembra que Deus é autoridade, e Deus constitui a autoridade, e Deus dá autoridade, e Deus, a autoridade que Deus dá, Deus não toma de volta. Nós aprendemos isso lá com Adão. Deus deu a autoridade para Adão. Deus deu autoridade para Adão, onde? Sobre essa terra. Quando Satanás ele vem tentar Jesus, no livro de Lucas no capítulo 4, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, eu acho que é o versículo 6, se não me falha a memória, quer ver? Acho que é o 4 e 6, vamos ver, Lucas capítulo 4, olha só, é isso aí, vou ler o 5, Lucas capítulo 4, versículo 5, na tentação de Jesus, veja bem, o que o diabo fez, ele queria simplesmente que Jesus adorasse. Por quê? Porque ele usa a palavra. Eu quero que você entenda que quando o diabo ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra. Ele usou a fonte da palavra, porque ele conhece a palavra. E aí vem usando a palavra. E o que ele falou não era mentira. Ele vem usando o quê? A palavra. Aí ele chegou aqui no 5, ele disse, olha, o diabo levou em um lugar e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Mostrou esse mundo, o reino do mundo. E versículo 6, ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles,
e todo o seu esplendor, porque me foram o quê? Entregues, foram dados, me foram entregues. Quando é que entregou? Foi Deus que entregou ele? Não, Deus não entregou ele, Deus entregou ao homem. O homem pecou, ele entregou essa autoridade a Satanás. Deus não podia chegar e dizer, eu quero de volta. Tu pecaste, tu vai sair do paraíso, a autoridade que eu te dei eu vou pegar de volta, porque tu não merece. Mas Deus respeita a posição. Deus deu autoridade e respeita a posição. Agiu errado? Deus respeita, vai tratar, mas respeita aquela posição. Aí o que aconteceu? Jesus veio, morreu na cruz do Calvário. No livro de Mateus, capítulo 20, Mateus, volta, eu acho que é o 28, Mateus, capítulo 28, e o versículo 18, Mateus 28 e o 18, Jesus ressuscitou, e ele veio falar com os discípulos. Depois da cruz, Jesus fala com os seus discípulos e diz o seguinte, portanto, então Jesus se aproximou e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus não disse eu tenho, foi dada por quê? Porque ele venceu na cruz e ele tomou essa autoridade. Hoje a autoridade dos céus e da terra está na mão de Jesus. E esta autoridade ele coloca na mão da igreja. Hoje a autoridade não está com o inferno. A autoridade está na mão da igreja. Mas nós não entendemos princípios. Princípio da autoridade. A autoridade sobre o quê? Sobre os poderes das trevas. A autoridade sobre o inimigo. Jesus disse, eu vos dou autoridade para pisarem em escorpiões e serpentes. E nenhum dano vai causar. O que falta para nós, querido? É acreditarmos na palavra de Deus e sabemos que isso está em nossas mãos, querido. Por quê? Porque nós servimos a Jesus. Este é princípio. Eu estou pregando o princípio de céu, princípio de reino, princípio da igreja. A igreja foi eleita para ser vitoriosa. Nós como igreja, não individualmente, nós como igreja. Jesus nos diz, olha, eu vou dar algo muito importante na mão de vocês. Eu tenho falado e falo sobre isso. O que é? Diz, pastor, é aquela agora, aqui é verdade, aqui a BMW lançou agora um carro elétrico, sabia? Está aqui, uma bagatela perto de 200 mil, 100 e pouco mil. Ainda não é nossa realidade, né? Não é nossa realidade, mas é um carro elétrico. Beleza, você não gasta gasolina, você bota na tomada e carrega numa noite, eu acho que a autonomia dele, se não me falha a memória, é 400 quilômetros. Beleza. Deus vai dar uma BMW para cada um. É uma coisa muito importante, vai dar uma BMW dessa elétrica para cada um. Não, Deus não fala em coisas materiais. Deus disse, eu vou dar para você algo muito importante. Sabe o que é? É a chave da minha casa, a chave do reino dos céus. Queridos, você que mora, você tem uma casa, quem é que tem a chave da tua casa? Qualquer um tem a chave da casa? Se você deu a chave da casa para qualquer um, não vão ter que conversar com você que algum problema aí está acontecendo, né? Vamos voltar para botar a bússola, vamos levar para compensar a bússola, né? Se fosse aqui, nós trabalhamos no marítimo aqui, porque não é, né? Você não dá, você só dá a chave da casa para quem você tem confiança. Quando você pega a chave da sua casa e você dá para alguém, o que você diz? Você tem liberdade de ir na minha casa a hora que você quer, está aqui a chave, pode ir a hora que você quer. Se você chegar e a pessoa estiver dentro da sua casa, você vai brigar com ela? Não, você que deu a chave. Você que deu liberdade para ela entrar. Ela chegou lá, você deu liberdade, ela está com a chave da sua casa. Ela pode entrar a hora que ela quiser. Então Jesus, o que Jesus disse? Você só dá a chave para quem você tem intimidade. Jesus disse, eu quero ter intimidade com a igreja. Você está entendendo? Jesus quer ter intimidade. Mas como é que você vai ter intimidade se nós não queremos conhecer a Ele? Se nós não queremos conhecer a palavra? Nós não vamos ter intimidade. Para nós termos intimidade com Deus, nós temos que conhecer, não existe intimidade. A intimidade vai vindo com a convivência. Existe conhecimento, à medida que você vai conhecendo, e você vai caminhando, e você vai andando, você vai tendo intimidade. Daqui a pouco não precisa nem falar, um olhar já fala mais do que às vezes palavra. Por quê? Porque você passou a ter intimidade. E Jesus diz, eu quero ter intimidade com você. E a prova que eu quero ter intimidade com você, eu estou dando a chave da minha casa para você. Existe, e ainda tem mais, querido, ainda tem mais. Existe uma coisa, igreja, não indivíduo, igreja. O que vocês ligarem na terra, eu vou ligar nos céus. E o que vocês como igreja desligarem na terra, eu vou desligar no céu.
Mas nós não conhecemos a essência da palavra. Aí chega, pastor, eu quero que diriga no céu, querido. Diriga no céu e fica andando desigrejado. Por quê? Porque foi desligado. Eu disse, eu quero, querido, a pessoa não tem que entender para dizer assim, ó, eu quero trazer maldição sobre a minha vida, pastor. O senhor ora para mim para trazer maldição sobre a minha vida? Muitas pessoas têm feito isso, por quê? Porque não conhecem a essência da palavra. E não conhecem o que é o céu. E depois estão dando embaixo de maldição. Tem gente, querido, que anda reclamando, que está apanhando com um pau que ele colocou na mão do inimigo. Colocou um pau na mão do inimigo. Ele está reclamando que coisa, mas foi ele que botou, querido. E o princípio do reino dos céus, o reino dos céus é um reino de princípio. Princípio, o que nós temos que conhecer? A autoridade. Princípio, todo cristão deveria conhecer o que é autoridade. Olha só, e eu vou, onde eu terminei na semana passada, toda quebra de princípio de autoridade vem como desonra. Toda quebra de princípio, não existe quebra de princípio de autoridade com honra. Toda quebra de princípio de autoridade vem com desonra. Vamos ler aqui em Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 22 até o 23. Olha só. É certo um pai de família se embriagar? Está certo um pai de família se embriagar? É bom exemplo? É bom exemplo? Claro que não, né, Marquinhos? É bom exemplo? Chegar, os filhos ver bêbado. É bom exemplo você ver o pastor bêbado? Vamos dizer o chefe aqui, não, estou aqui, chegar não, não vamos lá porque o nosso pastor está bêbado. Está dando bom exemplo? Não, está escandalizando, querido. Tem coisas que nós temos que aprender. Tem coisas que você não faz para escandalizar. E Jesus fala isso. Se um olho teu escandaliza o teu irmão, eu faço mesmo, não estou nem dando nem bola. Porque não conhece princípio. Não sabe o que é reino. E não está ligando, está escandalizando os outros, não sabe o que é reino. Eu estou falando sobre princípio. Eu não dou nem bola, eu faço mesmo. Se um olho teu escandaliza o teu irmão, arranca-o e joga. Não é a língua, tá? É um olho. Eu não falo, não é a língua, né? Se a tua mão escandaliza, corta. Jesus está incentivando a mutilação? Não, ele está dizendo que às vezes é coisa que não é pecado, querido. Mas você faz e escandaliza o teu irmão. Então não faça. Às vezes dói para você. Mas você não faz por quê? Por amor ao irmão. Mas ninguém quer fazer mais nada por amor ao outro, porque nós não aprendemos isso. Nós aprendemos que Jesus veio fazer o que eu quero. Hoje na igreja prega assim, Jesus não veio fazer o que eu quero. Jesus não veio fazer a tua vontade. Jesus veio fazer a vontade de Deus na tua vida, querido. E quando a vontade de Deus acontece, quando você está no centro da vontade, e a vontade de Deus acontece na tua vida, o que você deseja vai acontecer, querido. É recompensa. Mas isso está o quê? Numa vida de proximidade. Olha só o que aconteceu aqui. Noé, Deus o chamou. Ele era o chefe da família. Deus chamou Noé. Deus não chamou os filhos. Chamou Noé. Entra tu e a tua família. Entra ele. Mas ele não é, Deus chamou ele. Falei aqui sobre Miriam. Semana passada, você perdeu? Nós falamos aqui, quando a autoridade é em cima da razão, é em cima da unção, a autoridade vai em cima do ministério. Aí eu falei aqui na semana passada. Põe lá no Facebook, lá, o culto lá, você vê, você vai aprender. Olha só. E aí, Noé, Deus chamou ele. Noé foi, fez a arca, a promessa de Deus se cumpriu, aconteceu o dilúvio, foi salvo Noé, a esposa, Sem, Cã e Jafé e as esposas. Somente eles. O resto do mundo pereceu tudo. Saiu da arca. Querido, não se planta uma vinha e se colhe no outro dia. Leva meses. Ele plantou uma vinha, foi fazendo ali, levou meses. Daqui a pouco deu aquela parreira de uva. Ele olhou para aquela parreira de uva. Já sei o que isso dá. Isso dá um vinho, uma bebida. Vinho é antes do dilúvio, porque Moisés não foi uma revelação. Ele conhecia o que ele estava fazendo. Manipulou. Aí há a fermentação para aquele vinho ter o álcool natural da uva. Isso leva meses, anos. Então não foi um tempo. E a família continuou ali. Daqui a pouco aquele vinho ficou pronto. E ele não tomou um copo. Um barril, né? Um monte. Que ficou bêbado. A tal ponto que ele tirou a roupa. E ficou nu. É um bom exemplo? Não. O filho
viu ele bêbado e achou engraçado. Pai bêbado, achou engraçado. Falta de desonra. Ele desonrou. Aí foi lá comentar com Sem e Jafé. Olha só o que diz aqui. Gênesis capítulo 9, versículo 22 e o 23. Olha só. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram sobre os seus ombros e andaram descosta, para não verem a nudez do seu pai. Andaram descosta para não verem e cobriram-o. Noé estava certo? Não. Fez certo? Não. Bebeu, embriagou-se, ficou nu. Mas não dá o direito de o filho ver e rir do pai. Não dá o direito, por quê? Porque Noé era a autoridade. Noé tinha a autoridade. Ele foi e riu. Falou para os irmãos pegaram a capa e foram descosta. Quando viram o pai, eles não viram a nudez do pai. Ele diz que eles não viram. Eles viram, descobriram o pai e foram embora. Quando o pai acordou, soube de tudo o que havia acontecido. E a rebeldia trouxe uma maldição. Porque aquele que assim faz, trouxe maldição sobre si. Você lembra, Romano? Trouxe a maldição sobre Cã e sobre todos os seus descendentes. Houve uma maldição sobre ele e sobre os descendentes. Porque quando nós agimos com rebeldia, nós temos maldição sobre a nossa vida e sobre os nossos descendentes. Às vezes, pastor, por que está acontecendo isso? Por quê? Porque houve um princípio de rebelião. A rebelião de Coré só foi quebrada lá na arca. Lá na arca. Porque ele e toda a família foram expulsos da presença de Deus. Todos foram expulsos. Olha só. A unção que você honra, você atrai. Quando você honra, eu falei aqui na semana passada, e é a consequência, que você honra, quando você honra, vamos lá, Samuel, ele foi servir ao Senhor, servindo quem? Servindo Eli. A Bíblia diz que Elias, ele foi e chamou Eliseu. Eliseu, preguei semana passada, ele foi e rompeu tudo, matou os bois, pegou os carros, queimou, já não tinha mais para onde voltar. E foi servir ao Senhor. Como é que ele foi servir ao Senhor? Honrando Elias, servindo Elias. Mas não foi uma semaninha. Houve a guerra lá com o rei, onde Acabe não matou o rei. Depois de um ano que ele voltou, houve um tempo, ele foi servindo ao Senhor. Como? Servindo Elias. Mas a unção que você honra, você atrai. Você está entendendo? A unção que você honra, você atrai. Olha só o que diz em 2 Reis, capítulo 2, segunda livro de Reis, capítulo 2, 2 Reis, no capítulo 2 e no versos 14, 2 Reis, capítulo 2 e o versos 14. Então, olha só, aí Elias foi tomado no céu, a capa caiu, então bateu na água com o manto e perguntou: onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. A unção que você honra, você atrai sobre a sua vida. A unção que você honra, você atrai sobre a sua vida. A desonra, você atrai maldição sobre a sua vida. O princípio para nós trazermos bênção está sobre a honra, a autoridade. É princípio de igreja. Deus não muda princípio, é lei do reino, lei dos céus, lei do reino, querido. Olha só, o princípio de honra é cumprir as determinações da autoridade. Princípio de honra, cumpre as autorizações determinadas. Levítico, vamos para Levítico, antes de Número, depois de Êxodo. Levítico, no capítulo 10, é o terceiro livro do Velho Testamento. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, o quais acenderam com fogo e acrescentaram incenso,
trouxe-lhes fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui estava aqui o filho do sumo sacerdote. Eles tinham direito de acender o incensário? Tinham. Só, querido, que eles foram buscar numa fonte estranha. Fogo da fonte estranha. Por quê? Porque o fogo ardia continuamente. E o fogo, o primeiro fogo que acendeu foi Deus. O fogo que estava no altar, quem acendeu foi Deus. Quando eles pegavam aquele fogo do altar e botavam no incensário, era o fogo que Deus acendeu. E eles queriam servir ao Senhor, mas quiseram fazer da forma deles. Foram lá e pegaram o incensário. Estava certo? Estava certo. Botaram incenso. Estava certo? Estava certo. Mas o que eles fizeram? Eles não tiveram cuidado de ir na fonte do Senhor. Pegaram fogo, mais perto. É fogo. Deus mandou botar fogo no incensário para apresentar para ele. Nós vamos pegar fogo. E pegaram qualquer um e brotaram ali dentro. Não tiveram cuidado. Não tiveram respeito às leis do Senhor. Quando o princípio de honra é cumprir a determinação da autoridade, Deus disse: não, vocês não podem acender, a não ser o fogo que arde do altar. Para acender incenso, para aceitar, tem que ser o fogo do altar, porque o fogo do altar foi eu que acendi. O princípio do fogo foi eu que acendi. Por que eles morreram? Porque não respeitaram o princípio. Querido, eu estou falando para a morte. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente que não respeitam o princípio. Tem gente que não consegue se levantar mais, querido. Tem gente que não se levanta mais. Por quê? Porque está morto espiritualmente. Por quê? Porque não respeitou princípios. Era fogo. Não era fogo? Não era fogo. Eles botaram fogo, era fogo. Fogo da fogueira que eles acharam. Mas não é qualquer coisa. Só podiam pegar o fogo lá de onde Deus acendeu. Princípio. Quando eles pegaram o estranho, morreram. Por quê? Porque não respeitaram o princípio. A honra está em respeitar a determinação, querido. Isso é honra. Olha só. Vamos lá. O princípio de autoridade está em cima do parentesco. O princípio de autoridade, quem é que determinou essa lei? Quem falou essa lei? Foi Moisés. Moisés era o líder. E quem falou para Moisés? Foi Deus. Ah, mas foi Moisés que falou? Será que está certo? Será que é assim mesmo? Será que Moisés estava certo? Quando você desrespeita uma autoridade, você desrespeita a autoridade que a constituiu. Mas era um sobrinho de Moisés. Era um sobrinho de Moisés. Olha só o que Moisés diz em Números, capítulo... Números, capítulo 10 e versículo 3. Número 10 e o versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, e glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Imagine agora um pai com 2 filhos mortos. Por quê? Porque não cumpriram a determinação do Senhor. Mas ele era o sumo sacerdote. Eles não respeitaram o quê? O princípio de autoridade. Uma lei de autoridade. Ah, não vou cumprir, porque foi João que disse. É autoridade sobre a tua vida, querido? Deus o colocou. Você quer ter vitória. Por isso que muitas pessoas dizem: pastor, eu oro, mas as coisas comigo não estão acontecendo. As coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque Deus é Deus de princípio. Quando você honra a autoridade, a tua vida vai bem. Você vai bem. A tua vida vai bem. A tua família vai bem. Teus negócios vão bem. Por quê? Porque é princípio, querido. Eu estou pregando o princípio. E falando para você, é fácil? Claro, não é fácil. O princípio de autoridade não pode ser quebrado em casa. Princípio de autoridade. Não, vamos para Números, capítulo 12. Pega só, você vai andar para frente, Levítico, depois vem Números. Capítulo 12. Eu falei sobre isso semana passada. Versículo 1 e o versículo 2. Miriam e Arão
começaram a criticar Moisés. Onde é que eles criticaram Moisés? Eles estavam em casa. Miriam, não foi no meio do povo. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, que havia casado com mulher etíope. Será que o Senhor não tem falado? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que Deus está apenas por Moisés? Enquanto eles criticaram por ter casado com mulher etíope, não aconteceu nada. Mas quando eles criticaram a unção de Moisés, Deus entrou. Será que está fazendo? Será que é só com ele? Deus é só com ele? Deus, olha só. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com mulher etíope. Será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Quem que ouviu? O Senhor, dentro de casa. Aí Miriam, lembra que Miriam, ela era profetisa. Miriam, ela era o quê? Profetisa. Ela profetizava. Deus não falava, o profeta, Deus não fala por meio dele? Deus fala por meio dele. Olha só o que Deus diz para Miriam e Arão lá no versículo 5. 12 e o 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs a entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Se há um profeta do Senhor, porque Deus não conheceu. Por quê? Porque ela já perdeu o ministério. Quando você fala do líder, ou quando você fala da autoridade, você está perdendo o seu ministério. Se há um profeta do Senhor, a ele me revela em visão. Deus não disse você é profeta. Se há um profeta, me apresenta o profeta. Se há um profeta do Senhor, porque tu já perdeu o seu ministério. Você já está errado. E está perdendo o ministério, querido. Deus tinha um ministério que era uma bênção. E perde o ministério. Olha só, se há um profeta do Senhor, que a ele eu me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é infiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele me vê da forma que eu sou, porque não temeram em criticar o meu servo Moisés. A unção que havia sobre ele. Eles criticaram o quê? Será que Deus não fala por nós também? É só com ele? E quando eles vão te criticar, querido, eles vão criticar o quê? A unção de Deus na tua vida. Ah, mas está fazendo errado. Está acontecendo assim, está fazendo errado. Vão criticar o quê? A unção de Deus que há sobre a tua vida. Todo o princípio de rebelião, todo o princípio, preguei aqui, todo o princípio de rebelião, acontece quando o quê? Quando a pessoa quer uma posição que não é sua. Foi assim com Satanás. Ele quer uma posição que não era dele, era a posição de Deus. Foi assim com Adão. Qual é a promessa para Adão? Você vai ser igual a Deus. E ele se engajou com aquela promessa. E houve. Olha só. A autoridade não é democrática. Deus não faz. A autoridade de Deus, ela não é democrática. Ela é teocrática. A autoridade governamental, ela é democrática. Está ali pelo voto. A autoridade de Deus, ela não é democrática. O povo, por acaso, o povo votou para Moisés ser o líder? O povo votou? O que menos tinha condições na visão do povo era Moisés. Moisés saiu do meio do povo com 6 anos. Foi criado lá no palácio de Faraó. Enquanto o povo fazia ali, ele só comia coisa boa, querido. Era filho do rei. Ele comia onde? Na mesa do rei. Era a melhor comida que tinha no Egito, Moisés comia. Passou ali durante 30 e poucos anos. Ele saiu com 6, 7 anos, não sei quanto é. Ele saiu lá, mas quando ele desmamou, ele já saiu. Né? Ele saiu e foi lá com a filha de Faraó. Passou 30 e poucos anos, só no bem bom. Não passou no meio do povo. Saiu dali, passou 40 anos no deserto. Estava no meio do povo? Não, o povo apanhando, sendo escravo, e lá no deserto. De repente Deus chama Moisés e disse: vai e diz para o povo que eu vou tirar. Senhor, eu não vou. Eu sou menos capacitado. Ele não sabia mais nem falar. Tinha problema até de voz. E negociou com Deus, chamou. Porque quem chamou Arão para o ministério foi Moisés. Chamou Arão para o ministério. Deus disse: vai. E quem é? O que eu vou dizer para eles? Eu chegar lá e vou dizer: quem é que me enviou? Qual é o teu nome? Qual é que me enviou? Se eu sou. Diz que eu sou, te enviou. Eu sou aquele que sou sobre todas as coisas. Deus consultou o povo.
Moisés consultou o povo para ver alguma praga? Qual é a praga que Moisés consultou o povo? Qual é a praga? Ele disse, olha, vai ter aqui, vai vir um anjo devorador da morte, mas se vocês passar um sanguezinho aí na porta, o anjo não vai passar, tá? Vocês acreditam nisso? Se vocês passarem um sangue, o anjo não vai passar. Onde é que não tiver sangue, mesmo que seja judeu, aquele que não botar sangue na porta, vai morrer o primogênito. Não, manda falar outra coisa. Não, isso não faz. Ele consultou o povo, porque o reino dele não é democrata, é teocrata, querido. O povo escolheu Davi como rei? Não, nós queremos Davi. O povo escolheu? Não, foi Deus. Porque Deus faz da forma que Ele quer. Compete a nós obedecermos. Nós falamos e muitas vezes não somos aquilo que nós falamos. Vou repetir. Nós falamos e muitas vezes não somos aquilo que nós falamos. Por quê? Porque nós somos, Senhor, nós somos teu servo. Quantas vezes você disse que você é servo de Deus? Ou alguém aqui não é servo de Deus? Tem alguém aqui que está aqui que não quero ser servo de Deus. Servo eu não quero. Quando você diz, eu quero ser servo, sabe o que você diz? Diz, eu não tenho opinião. Eu vou sujeitar o que Deus quer para a minha vida. Isso é a função de servo, querido. Isso é servo. Servo é não ter opinião. É aceitar aquilo que o seu Senhor quer para a sua vida. Olha, essa é a função de servo. Nós temos que aprender a viver a essência da palavra de Deus. Eu estou aqui, querido, para pregar para você que eu quero ver uma igreja. Queridos, Deus conhece o que eu estou falando. Deus sabe se eu estou falando aqui nesse altar, e esse altar é santo. Eu estou pregando para você porque eu quero ver a bênção de Deus sobre a tua vida. E para nós termos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós temos que aprender a viver a essência da palavra de Deus. Não se tem bênção fora da palavra, querido. Não adianta ter uma vida de sofrimento. Querido, Deus não quer jejum. Pastor, não. Jejum é para a tua vida ser abençoada. A oração. Deus não pede oração. Nós oramos para nós nos aproximarmos de Deus. Mas o jejum e a oração sem obediência não adianta de nada. Deus não pede jejum, Deus não pede oração, mas Deus pede obediência. E às vezes nós queremos, por quê? Convida, vamos lá. Vamos fazer uma vigília aqui, trazer uns cantores. Não enche de gente. E Deus quer isso? Deus quer obediência. Porque, e nós, como ser humano, nós queremos o quê? Sacrifício e oração. Por quê? Porque tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Um sacrifício não tem tempo, você faz uma oração. Vou fazer um jejum. Olha, eu vou fazer da meia-noite até o meio-dia. Você tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Você está entendendo? O sacrifício, ele tem tempo. Mas a obediência, ela não tem tempo, é o tempo todo. Sacrifício tem tempo, oração tem tempo. Agora a obediência, ela é o tempo todo. E é isso que Deus quer de nós como igreja. Querido, se nós entendemos a essência da palavra de Deus, querido, a tua vida vai decolar, vai acontecer coisa na tua vida tremenda. Deus quer fazer coisas tremendas no meio do povo. Aqueles que não vieram aqui no domingo, não viram. Pessoas que estavam desenganadas dos médicos. Desenganadas. Tem uma jovem aqui, não sei se vocês viram uma jovem aqui que levantou a mão que tinha sido curada. Ela estava desenganada do médico. Terminou, o pai dela veio, abraçou, deu um presente para o pastor e foi. O pastor falou comigo, olha pastor, o senhor quer ficar? Não, por quê pastor? Não foi o senhor? Não, mas eu ganhei na sua igreja. Não, mas pelo amor de Deus, o senhor ganhou, pode levar, não tem isso. E veio por quê? Porque ele viu o milagre na vida da filha. E Deus quer continuar fazendo milagres em nosso meio. Mas precisa de uma coisa o quê? Nós estamos debaixo da unção divina. A unção divina. Esse local é um local de milagres, querido. Esse local é local de milagres. Agora, infelizmente, o que o inimigo quer? Impedir a bênção de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Trazendo o quê? Tentando fazer que nós não vivemos a essência. A primeira coisa que o cristão tem que aprender é princípio de autoridade. Esse princípio para a bênção para a minha vida. Olha só, a autoridade, ela não é democrática, sim teocrata. Vamos para Gênesis, capítulo 14. Vamos lá, Gênesis. E aí nós já vamos para o Novo Testamento. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Vamos ver aqui. Gênesis 14 e 18. Meu Deus, está andando tão depressa aquele relógio. Só Jesus na calça. Oh, sangue de Jesus. Gênesis 14 e 18. Então, Melquisedeque
rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Arão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Quem é que era escolhido para ser pai do povo de Deus? Abraão, certo? Israel é Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Por que eles são chamados? Por que você ouve dizer assim, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Você sabe disso? Você sabe, alguns irmãos aqui sabem, né? Sabe por quê? Porque Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac e Deus falou com Jacó. Depois Deus não falou mais. Por isso que ele diz, olha, é o povo de Abraão, Isaac e Jacó, porque os três foram feitos de promessa. Mas o primeiro foi feito de promessa é Abraão. Abraão acreditou, Abraão, pai da fé. Amém? Aí nós concordamos. Mas Abraão não era o sacerdote de Deus. O sacerdote de Deus era Melquisedeque. Deus escolhe quem Ele quer, para fazer o que Ele quer. Melquisedeque veio e abençoou a vida de Abraão. A Bíblia diz que Jesus Cristo é sacerdote, mas Ele é de Judá. Ele não é da tribo de Levi. O sacerdote só vem da tribo de Levi. E Jesus Cristo é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus Cristo vem de Melquisedeque, não vem de Abraão. Vamos lá, Hebreus no capítulo 6. Hebreus é antes de Tiago e depois de Filemão, lá para o Novo Testamento, lá para o final. Agora, nós estamos no começo da Bíblia, agora vamos lá para o outro lado. Hebreus no capítulo 6 e no versículo 20. Hebreus capítulo 6 e o versos 20. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando sumo sacerdote para sempre. Jesus, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de... Mas ele não era judeu. Ele não era judeu, né? Ele não era da linhagem de Abraão. Ele não era. Ele não estava debaixo da lei. Mas Deus o escolheu como sumo sacerdote. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E hoje nós somos segundo a linhagem de Melquisedeque, de Jesus Cristo. Jesus que nos precedeu, foi entre nós. Ele se tornou sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, que passou para a nossa vida como igreja. Mas tem que ser da tribo de Levi. Mas nós somos da tribo de Jesus. Oh, glória! Eita glória! Somos da tribo de Jesus, da linhagem segundo Melquisedeque. Bênção para a nossa vida, querido. Oh, eita glória, tem 5 minutos. Todos podem ser candidatos, se cumprir requisitos, mas a liderança espiritual é uma escolha pessoal de Deus. Todos podem ser candidatos, né? O Marquinho, se ele quiser ser candidato a vereador, ele vai conversar com a família, conversar com o princípio, vai conversar com a Magali, porque não pode ser se a esposa não concordar. É porque tem gente, eu não sei se você já viu, né? Tem gente que não tem nem voto nem da esposa, né? Ele quer ser candidato, não tem voto nem da esposa. Só você vê nas eleições, não tem, acontece alguns aí. Ele vai conversar com a Magali, e ele, aceitou, a família veio, vai conversar com a família, não sei se vai conversar, no princípio Magali, mas se quiser, vai conversar com a mãe, vai conversar com a mãe de Levi, vai conversar com a mãe, vai conversar com os irmãos, vai ver, não sei, fazer uma reunião familiar, mas enfim. Não, vai, aí que é mole. Aí ele vai, ele tem que preencher alguns requisitos, mas pode ser candidato. Não pode ser candidato? Qualquer um aqui pode ser candidato, se você prestar algum requisito. Se tiver uma ficha criminal, não pode. Então, a cumprir o requisito, você pode ser candidato. Mas a liderança espiritual não é assim. É uma escolha de Deus. É Deus que escolhe, querido. É Deus que escolhe. Salmos de número 110. Vamos para os Salmos. Eu quero terminar essa parte, eu quero começar a semana que vem, uma outra parte. Salmos de número 110. Salmos 110. E o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Poxa, mas o salmista está falando em sumo sacerdote. Querido, ouvir isso não é fácil. Para nós é fácil, nós não somos judeus. Mas todo sumo sacerdote era judeu. E tinha que ser da tribo de Levi. Ele não está falando em sacerdote, ele está falando do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que entrava nos santos santos uma vez por ano. Uma vez por ano, ele entrava nos santos dos santos, onde é que estava a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Era um homem que entrava uma vez por ano. Teve gente que foi sacerdote a vida toda, nunca foi sumo sacerdote. Vou repetir, tem gente que foi sacerdote a vida toda, mas nunca foi sumo sacerdote, porque tinha que ser, era Deus que escolhia, escolhido por Deus, da tribo de Levi, e foi lá. Ah, mas eu vou levantar aqui uma rebelião, porque eu quero ser sumo sacerdote, eu mereço. Quando Coré se levantou contra Moisés, Coré era da tribo de Levi, ele podia ser sacerdote também, e ele também podia ser sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, ele preenchia o requisito. Aí ele se levantou. Se tu acha que Deus é só contigo e com Arão, Deus é comigo também. E trouxe 250 com ele. Ele e mais 250 líderes. Pessoas que tinham autoridade, que eram líderes. Moisés, quando viu aquilo, jogou-se no chão. Mas eu vou falar isso mais lá na frente. O que aconteceu com ele? Como é que houve? Levantou-se. Olha só. Quando a autoridade questiona, você questiona aquele que a concedeu. Quando você questiona, eu estou falando sobre princípio para a igreja, princípio de autoridade. Quando você questiona uma autoridade, você questiona aquilo que a concedeu. Vamos lá falar, nós estamos falando sobre isso? Vamos para Números capítulo 16. Números, capítulo 16. Eu já estou terminando, querido. Números capítulo 16, versículo do 1 até o 3. Olha só. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, quer dizer, da mesma família de Moisés, mesma família, né? Reuniu Datã, Abirão, filhos de Iriade, Dion, filho de Pelete, todos das tribos de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes, bem conhecida comunidade, que havia se nomeado membro do concílio. 250. Bem conceituado. Por quê? Porque quando querem fazer uma rebelião, eles vão procurar o quê? Líderes. Para que eles perderem a liderança? Porque não basta eu perder a minha liderança, eu vou levar um monte comigo. Isso, querido, eu preguei para vocês há 3 semanas atrás. Princípio de Lucifer. Princípio, primeira rebelião da Bíblia, aconteceu no céu. Princípio de Lucifer. E ele levou um terço com ele. Olha só, ele levantou com 250 pessoas, bem conhecida. E eles se juntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa. É verdade. Cada um deles é santo. É verdade. E o Senhor está no meio deles. É verdade. Por que então vocês não se colocam acima da assembleia do Senhor? E é mentira. Falaram várias verdades. A Assembleia é santa? É verdade. Todos são santos? É verdade. Deus está com eles? É verdade. Mas agora questionaram o quê? A unção de Moisés. Quando você questiona uma unção, você questiona a unção que a concedeu. Aí eles erraram, questionaram Deus. Por que Deus botou vocês? Por que é você? Tem gente que chega no meio do caminho e quer contar história que não sabe. Vou repetir, tem gente que chega no meio do caminho e quer contar história que não sabe. E agora, chegou 4, 5 anos, não sabe a história. Queridos, hoje, pela glória do Senhor, o único que pode contar a história desse ministério sou eu. Sabe por quê? Porque eu estava lá na Rua Blumenau, quando não tinha ninguém. Alguém conheceu aqui a igrejinha da Rua Blumenau? Eu frequentei aquela igreja e sei da história. Eu sei do que é um sofá começar. A nossa igreja que nós começamos, querido, era isso aqui, ó. Ela começava aqui e não terminava, era menor que isso aqui. Para você ter ideia, não,
Lembra que nós estamos falando disso na década de 80. Não tinha esse sofá moderno que tem hoje, né? Um sofá, ele começava na porta, e uma entrada tem uma porta. O sofá começava naquela porta e terminava no altar. O tamanho da igreja era um sofá, um pouquinho coisa maior que o sofá. Tinha a porta, que era um pouquinho maior, e tinha a parte que nós fazíamos altar, que tinha uma bateria e tinha guitarra. Era essa a igreja. Tinha a capacidade, tinha 12 cadeiras. Começou com 12 cadeiras. Tem gente que chega hoje e quer contar história. Temos que saber da história. Coré chegou e queria contar a história. Coré estava lá no monte quando Deus chamou Moisés? Coré estava lá quando Deus chamou Moisés? Não estava. Aí ele Deus, por que vocês estão aí? Porque Deus escolheu, querido. Porque Deus escolheu. Quando se levanta, questiona aquele, quando a autoridade é questionada, você questiona aquela que concedeu. Aí o que Moisés falou? Moisés foi tratar com Coré. E chegou para ele e disse, olha, se afaste deles. Falta de amor de Moisés, né? Mandar a congregação se afastar de uma pessoa, falta de amor. Como é que vai se afastar dele? Moisés não tinha amor. Falta de amor. Se afaste dele, porque vocês vão pagar o preço que ele vai pagar, porque Deus vai tratar com ele. Olha só, lá, olha só, em Números 16, 23 até o 27. Número 16, do 23 até o 27. Então, o Senhor disse a Moisés, diga à comunidade, afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou e foi para onde estavam Datã, Abirão e as autoridades de Israel. Seguiram ele, e ele advertiu a comunidade, afaste a tenda deles, destes ímpios. Meu Deus. Querido, se um pastor, você vê um pastor, chamar um membro da congregação de ímpio, o que vamos dizer? O pastor não tem amor mesmo, né? Falta de amor, né? Falta de amor do ímpio. Eu estou lendo para você Bíblia e quero que você aprenda a essência da palavra de Deus. Olha só. Desses ímpios. Afaste. Não toquem nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Vocês vão ser eliminados por quê? Por causa do pecado deles. Eles se afastaram da tenda de Corá, Datã, Abirão, que tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, filhos e crianças pequenas. Segunda João, isso eu li, 2 João, no capítulo, 2 João, no capítulo, não, o capítulo é só um, João só tem um capítulo, versículo, 2 João, vamos para 2 João, 2 João, capítulo 7 até o 11, agora é João, você conhece quem é o apóstolo João? Você sabe quem é o apóstolo João? Como é que João era chamado? Sabe? O amado, aquele que amava. João era o único que escutava as batidas do coração de Jesus, ele estava no peito de Jesus. João foi o único que estava na cruz. João é o único que diz, está consumado, porque ele ouviu, ele estava lá. Os outros evangelhos contam tudo, mas está consumado, você só vê em João. Ou de uma palavra, por quê? Porque João presenciou. Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, a quais confessam que Jesus Cristo veio em corpo, a quais não confessam que Jesus veio em corpo, tal é enganador anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, e sejam recomeçados, antes que seja começado plenamente. Olha só o 9, é isso que eu quero ler o 9, do 9 ao 11. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Todos que vêm, eu estou falando para você o ensino da palavra, eu estou aqui mais uma hora pregando o ensino da palavra, vai além dele. Se alguém chegar a vocês e trouxer outro ensino, não recebo em sua casa.
trazendo rebelião. É outro ensino, querido. Vou falar para vocês entenderem. Trazendo rebelião, falando mal disso, trazendo contenda, falando mal de liderança. Não recebo em sua casa. Ah, pastor, mas eu quero receber, que ele é bonzinho. Eu estou pregando a palavra, aí a atitude é sua. Maldição é você, querido. Estou pregando a palavra. Quero que você não tenha maldição, mas eu tenho aqui, a minha obrigação é de pregar a palavra. E nem o cumprimente, nem saúde, nem dê a paz do Senhor. Para nós terminarmos. Quando a liderança se divide, a congregação é atingida. Aí Moisés diz o seguinte: se Coré e Arão morrer de forma natural, se der um infarto neles, se eles morrer aí, né? Morrer naturalmente, Deus não está comigo. Se acontecer morrer de forma natural, Deus não está comigo. Se Deus vir e viu como aconteceu, viu uma cobra morrer, ou deu um infarto neles, eles caíam, não, Deus não está comigo. Mas se algo sobrenatural acontecer, se a terra se abrir, e eles vão descer vivos para o inferno, se a terra se abrir e eles descer vivos para o inferno, então Deus está comigo. Sabe o que aconteceu? A terra se abriu e eles desceram vivos para o inferno. Agora fica comigo, nós terminamos, já estou terminando. O pastor fala que vai terminar e já estou terminando. O irmão está ali, veio, eu disse que eu terminava cedo e nem terminei. Daqui a pouco o irmão vai dizer, meu Deus, já começou a me enganar no começo. Para nós terminarmos. Imagina aí você, imagina Marquinhos. Isso acontece, tudo isso acontece. A gente vê, a terra se abriu, Coré desceu vivo, a terra fechou, matou ele, matou toda a família. O que nós íamos dizer? Deus é com Moisés, não é isso, Marquinhos? Ou teria alguma dúvida? Não é isso que vão dizer, não é assim, Magali? Moisés fala, a coisa acontece. Foi Deus que fez, não foi Moisés, foi Deus que fez. O que nós íamos dizer? Deus é com Moisés. Abre os olhos, Deus é com Moisés, hein? A coisa foi forte. Deus é com Moisés. Não era isso? Alguém já ia dizer que não. Não era assim que ia dizer? No outro dia, menos de 24 horas, no outro dia, Números capítulo 16 e o versos 41. Número 16. Números capítulo 16. Bom, eu que estava aqui, Henrique. Números capítulo 16 e o versos 41. Olha só o que diz aqui. 16 e o 41. No dia seguinte, toda a comunidade, agora é a igreja toda, era Arão, mais 250, mais alguns. No outro dia, foi a igreja toda. Só Moisés está certo? Já estou terminando, manda eu ficar quieto aqui, vou virar de costas. É só Moisés está certo, tia? É só Moisés? No outro dia, a igreja toda a comunidade de Israel, começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Aquele murmurador era bom, vocês que são ruins. No outro dia, querido, por quê? Porque a liderança se dividiu. Quando a liderança se dividiu, a igreja se divide. E o que o diabo quer fazer? Dividir a liderança. E vai usar alguém que, ao invés no meio da liderança, para dividir a liderança. Porque quando a liderança é unida, a igreja pode acontecer uma coisa, mas volta. Agora, quando a liderança se divide, a igreja sofre. Aí Deus disse: basta, Moisés, agora eu vou matar todo mundo. Agora sai que eu vou matar todo mundo. Vai ler a Bíblia que você vai ver, vou matar todo mundo. Moisés pegou e disse: Arão, acende o incensário, vai para a presença do Senhor, pedir para que Deus tenha misericórdia. Por quê? Por princípio de autoridade, querido. Eu estou pregando o princípio de autoridade. Quero que você aprecie o princípio de autoridade, para a bênção para a tua vida. Querido, eu já passei muito do meu horário, peço perdão, mas vamos orar e conversar com o Senhor. Eu quero que você aprenda como igreja. E aqui, querido, é para aprender a Bíblia. Domingo vai acontecer milagre aqui no meio. Amém? Só eu e o irmão acreditamos. Amém? Obrigado, irmão. Domingo vai acontecer milagres aqui. Você quer ver milagre? Vem domingo vai acontecer milagre. Hoje é dia de nós aprendermos a Bíblia. Domingo é dia de milagres. Vamos fazer uma grande campanha de milagres. Estou convocando na rádio, vai ter uma grande campanha de milagres. Domingo Deus vai fazer milagre no nosso meio. Mas nós precisamos aprender a essência da palavra de Deus, porque é bênção para a tua vida.
A essência da palavra é bênção para a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós temos aqui os teus filhos. Preguei a essência da tua palavra. Pai, que essa palavra possa encontrar no coração do teu filho uma terra fértil, para que nela, ó Pai, possa produzir muitos frutos. Muito obrigado, ó meu Deus, por essa noite, pela essência da tua palavra. Pai, eu quero te agradecer por tudo, que esta palavra possa encontrar neste coração uma terra fértil, para que nele, ó Deus, possa produzir muitos frutos. Pai, muito obrigado, ó meu Deus, por tudo e tudo, em nome de Jesus. Levanta a mão para o teu lar. Pai, agora nós estamos fazendo um ato de fé, tomando as chaves do reino dos céus, conforme a tua palavra e a tua promessa. Nós queremos abençoar a casa do teu filho. Sobre ela, ó Pai, esteja a tua bênção. Que o anjo do Senhor esteja acampado ali, protegendo o teu filho e toda a sua família. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, ó Pai. O privilégio que nós temos de estar diante de ti e ouvirmos a tua palavra. Pai, esteja ali, ó Pai, abençoando a vida deles, que ele tenha uma sequência de semana abençoada. Muito obrigado, ó meu Deus. Que o Senhor, o nosso Deus, ele te abençoe e ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus.